Por que a oração é tão central na vida cristã? É possível manter um relacionamento com Deus sem oração constante? No estudo de hoje, nós vamos reunir os principais ensinos bíblicos sobre a oração e compreender que ela não é apenas um hábito espiritual, mas é o fundamento do relacionamento com Deus. Descobriremos que o poder da oração sustenta, transforma, fortalece e mantém a fé viva ao longo da jornada. É agora, programa Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Como é que está? Tá terminando a semana, né? Quinta-feira, estamos chegando ao final. Como é que você passou a semana? Hoje é o último dia da nossa temporada do Poder da Oração. E eu espero que esses dias que a gente esteve juntos, falando sobre oração, tenham despertado você a orar mais. Quando eu digo orar mais, eu digo ter uma vida de oração, que é o que a gente vai conversar hoje. Ter uma vida contínua de oração. Porque eu posso estar nas minhas atividades, eu posso estar no meu trabalho e estou ali concentrado nas minhas atividades, mas daqui um pouco eu posso dirigir meu pensamento para Deus. Estou diante de estou num quadro, numa reunião, por exemplo, um quadro desafiador. Reunião, discussões ali de trabalho, e às vezes a gente tem dificuldade na nossa cultura de achar que uma observação sobre uma opinião nossa não tem a ver com a gente, não é pessoal, A gente tem dificuldade na nossa cultura. A gente acha que coloquei uma ideia, alguém foi contrário, é pessoal. Então, para eu ter esse controle, essa lucidez, dirijo meu pensamento para Deus. Eu já fui muitas vezes para algumas reuniões dizendo assim: Senhor, me dá paz no coração, me dá tranquilidade diante dos desafios, às vezes problemas desafiadores que a gente tem, ali, detalhes que precisam ser apresentados. Então, contexto familiar, pense na família, você está ali na sua família, de repente algo aconteceu, como é que você trabalha isso? Como é que você resolve? Dirige meu pensamento para Deus. Então, não tem como eu viver em contato com Deus se eu não tiver uma vida contínua de oração. Se você quer aprender mais do tema da oração, mesmo que a gente está concluindo, faz esse estudo através da Esperança, da nossa instrutora bíblica virtual. O número apareceu aqui. É fácil, é só salvar no WhatsApp, 12982000062. 12982000062. Salva esse número, escreve, quero estudar. Ela vai te perguntar se realmente você quer. Você vai colocar a opção, sempre vai ser a opção A, B ou C. Aí você diz, quero estudar. Aí você vai receber a lista dos estudos. Letra O é o estudo da oração. Quanto custa, pastor? Nada. Custa nada, só a sua disposição. Aprofunde seu conhecimento e perceba que a oração, ela é esse momento de proximidade, de comunhão, de contato diário e constante com Deus. A partir de segunda-feira, começamos uma nova temporada com a nossa nova revista Esperança Eventos Finais, a partir de segunda-feira, tá? Se você deseja que outras pessoas recebam essa revista, sem nenhum custo na sua casa, faça sua doação especial agora. Estamos terminando o mês de março, que a nossa doação foi exatamente para a gente imprimir e distribuir as revistas. Então, faça sua doação para que pessoas recebam a revista, porque tem o custo da impressão, mas agora tem o custo da
da remessa, de chegar gratuitamente lá. Então, eu quero te desafiar a ser um anjo da esperança. Olha só, escolhi aqui que 10 pessoas serão abençoadas. São R$50. Se tiver condições dentro do seu orçamento, coloque. Não, eu consigo menos, pastor. Coloque. São R$5 por revista, para ficar pronta e chegar na mão do telespectador. Que tal? Vamos compartilhar a esperança? Eventos finais é um tema que vem tão próprio para o momento que a gente está vivendo, para a gente ter segurança, paz no coração. A gente tem situações tão incertas, econômicas, né? Políticas, sabe? As guerras, sabe? O mundo tenso. Então vamos ficar na paz de Jesus, conhecendo a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra nos liberta, ela nos dá lucidez, nos dá percepção correta. Tá bom? Mas é a partir de segunda. Hoje a gente vai conversar sobre oração, alguns textos importantes, famosos. Hoje nós não vamos nos deter especificamente num único texto, nós vamos dar uma passeada, tá? O que Paulo falou e o que o Tiago falou sobre a oração. Vamos lá? Senhor, nós vamos abrir a Bíblia agora. Obrigado porque nós temos a Bíblia. Obrigado porque esse livro que foi escrito há milhares de anos, traduzido em muitas línguas, ainda é uma verdade presente para nós. Talvez alguns passaram por esse canal, estão aqui, talvez não acreditam, mas que ele experimente a palavra. E que aqueles que estudam, que já estão buscando conhecer, que se rendam à palavra e que a gente procure chegar o mais perto possível daquilo que o Senhor inspirou o autor bíblico para escrever. Eu peço isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá. Como nós temos vários textos, eu quero convidar você hoje a dar uma passeada comigo aos vários textos que a gente vai conversar. E o nosso objetivo ao terminar aqui, eu sempre digo, né? Ainda que a gente está dando um estudo da Bíblia, né? A gente está apresentando temas aqui, o nosso objetivo é que não termine quando concluir o programa, sabe? Que isso seja contínuo aí na sua vida, que você procure estudar, que haja um comprometimento, né? Você é um aluno da escola bíblica, não só porque você pediu uma revista, não, é porque você está comprometido com o estudo da Bíblia. Isso é o mais importante. Essa é uma coisa que eu procuro cada dia mais, entender a Bíblia, ser impressionado, ler de novo e de novo. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Nos primeiros textos que a gente vai ler, é a carta de Paulo aos cristãos na cidade de Roma, lembrando que esse longo discurso começou lá no capítulo 7, Paulo falando da luta com a natureza. Depois, no capítulo 8, ele vai falar sobre ser guiado pelo Espírito e agora não viver segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito. E aí ele chega no verso 26 dizendo, da mesma maneira também o Espírito que atua, o Espírito que conduz, o Espírito que vai falando, o Espírito de São João 14, que o Senhor prometeu que a gente não estaria órfão, que iria nos acompanhar, sabe? Que estaria com a gente nos momentos de tristeza. Paulo vai dizer também que esse Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha que promessa maravilhosa. Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo, esse agente, esse ser da divindade, ele está conosco, nos assistindo em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito vai trabalhar, o Espírito vai me guiar. Então, quando eu for orar, que eu seja guiado pelo Espírito Santo, esse que intercede com gemidos inexprimíveis por mim. Sabem por quê? Porque o grande propósito do céu é salvar.
E o Espírito Santo está trabalhando no coração, e quando eu me ajoelho, quando eu estou no meu carro, quando estou no trabalho, quando estou numa reunião, quando a situação é tensa, é o Espírito que vai guiar meu pensamento para eu dizer o que eu tenho que dizer. A gente estudou ontem, quando a dor é grande, é insuportável, que eu não sei o que fazer, é o Espírito que vai guiar. Abra seu coração, Gilmar, fala o que você está sentindo. Quando todos me abandonarem, é o Espírito que vai dizer assim: Gilmar, o Senhor não te abandonou, clama para Ele. Entende? Então, entender, queridos, como seria diferente se as pessoas percebessem que o Espírito de Deus, Ele está atuando na nossa mente agora. Você chegou aqui, você está assistindo, é o Espírito de Deus que está trabalhando aí. Não foi acaso, não é acaso. Se a gente entendesse isso, os nossos motivos na oração não seriam motivos egoístas. A gente não seria centralizado em nós mesmos. A gente teria o olhar que a gente deve ter em relação às outras pessoas. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente tem na vida, é entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, mas é o Espírito, é isso que ele está dizendo aqui, ó. É o Espírito que vai trabalhar na minha mente para eu ter percepção de que o Senhor está transformando tudo numa grande bênção, e ainda que eu não compreenda, e muitas dessas bênçãos serão desfrutadas na eternidade, mas a paz no coração é a maior bênção que a gente pode sentir. E o Espírito é que vai trabalhar no meu interior, no meu pensamento, sabe? É o Espírito que vai me dar percepção. É assim. As coisas não estão bem aqui em casa, não tem a ver com o outro, muitas vezes tem a ver comigo. Mas é o Espírito que vai dizer assim: pense, não fica só acusando, não fica só dizendo, você está errado, eu fiz isso porque você fez isso. Não é esse o caminho, sabe? Reagir com irritabilidade. O Espírito é que vai me guiar para eu não reagir dessa forma. Não vou reagir de forma irascível, né? Assim, irado. O poder da oração não depende da eloquência humana, mas depende do quê? Da intercessão do Espírito. A oração, queridos, é sustentada pela ação do próprio Deus. Então, é Deus que me ensina. É Ele que vai guiar minhas palavras. Por isso que pode ser uma ação contínua. Por isso que não é sobre estar centralizado em mim mesmo, mas é pensar no todo. Eu lembro quando dei aula lá no início do meu ministério para ensino médio. E isso era fundamental e médio. Foram bons momentos, maravilhosos. Hoje eu encontro os meus alunos já adultos, né? E eu lembro que eu trabalhei numa região onde havia muita disputa futebolística, sabe? E aí, na hora da oração, dos pedidos de oração, eles, na sua, eu diria assim, inocência, pediam oração pelo time, né? Pelo time. Aí, para a gente, né? Sem julgamento, né? Porque às vezes a gente faz o julgamento, porque às vezes a gente comete os mesmos erros. A gente tem maturidade para não pedir por determinadas coisas, mas a gente ora somente pensando em nós e não tendo um olhar mais amplo. Por isso que é o Espírito Santo que vai guiar o meu pensamento e os meus clamores. O poder da oração, queridos, depende da intercessão do Espírito Santo. Esta é uma ação do próprio Deus em mim. Agora eu quero convidar você a ir para a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6 e o verso 18, onde ele diz: ora em todo o tempo,
no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você percebe que é a oração guiada, um ato contínuo que vai acontecer através da ação do Espírito Santo e não está centralizado em mim mesmo, mas eu vou orar por todos. É a oração, queridos, que vai sustentar a firmeza espiritual, é o instrumento de resistência que acompanha a armadura de Deus. Sabe, não é um ato que eu vou fazer por mim. Em um momento, né, eu saio de casa, faço a minha oração e agora cumpri o meu papel. Não é. Mas o que vai me manter firme espiritualmente é que esse ato, ele seja desempenhado ao longo do dia, que o Espírito guie os meus pensamentos. E eu possa dirigir em qualquer momento o meu pensamento para Deus. Ou posso ser impressionado pelo Espírito Santo. Não, não é dessa forma. Não é assim que você deve agir. E isso se dá em todas as esferas da vida. Todas. Se você gosta de praticar um esporte, por exemplo, é ali, né, brincando. Você precisa ser controlado pelo Espírito ali e pedir para Deus para que o Senhor te dê domínio próprio ali. Né? Se esse esporte praticado, por exemplo, às vezes tem o contato. Entende o que eu quero dizer? É o Espírito guiando em todo momento, é uma ação contínua que vai trazer para a gente firmeza. Porque quando nós nos afastamos, nós vamos agir humanamente e não espiritualmente. O texto agora de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero te convidar a abrir na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 17 e 18. Aqui está a descrição dessa ação contínua. Orar sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta não é uma ação de um momento, mas é uma ação de todos os momentos. A ideia central é permanência, não é quantidade de palavras, mas é constância de comunhão. Entende? Entende que não é aquele momento. Entende que não é o ritual da devoção pessoal, simplesmente, que é importante. Entende que não é só o encontro numa comunidade religiosa, não é só um culto que eu vou oferecer, porque a nossa vida espiritual, queridos, ela não é mantida por momentos únicos, por encontros esporádicos, ou encontros semanais. A nossa vida espiritual, ela é mantida através da comunhão diária e constante com Deus. Se eu me declaro um cristão, eu tenho que ser diferente das pessoas. Eu não posso esperar que o indivíduo que não viva a comunhão, a entrega, reaja de forma equilibrada, mas eu, se eu me declaro cristão, eu tenho que reagir de forma equilibrada. Se em algum momento isso não aconteceu, tem uma razão, houve um desligar. Por isso que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo assim, orem sem cessar. Esta é uma ideia de permanência, de constância aqui, em todo momento. Assim como o corpo precisa de respiração contínua para permanecer vivo, a fé precisa de oração constante para não enfraquecer. Porque assim, o Senhor disse, a gente analisou ontem, vigiai, orai, fiquem comigo, porque você pode fraquejar as tendências, as vontades humanas, as tendências que nós temos, podem controlar a gente. E eu vou dizer uma coisa para você, isso tem a ver com os meus pensamentos também.
sabe? E eu posso treinar os meus pensamentos através da ação do Espírito Santo em mim. Eu posso. Por isso que vai depender desta entrega constante, dessa submissão, como nós vimos ontem, que Jesus nos ensinou. Eu gostaria que fosse outro caminho, Pai, mas que seja feita a tua vontade, mas um ato constante, não ritualístico. O que você pensa sobre isso? É desafiador, não é desafiador? Por isso nós deveríamos estar constantemente ligados, sintonizados, para que o Espírito trabalhe no nosso pensamento e a gente pudesse orar em qualquer lugar. É óbvio, não estou falando aqui que nós vamos nos ajoelhar em qualquer lugar, não é sobre isso. Mas você teria dificuldade, por exemplo, de parar e fechar seus olhos e orar num lugar público? Não quero dizer que você está fazendo como os fariseus faziam, não, agora quero que ele perceba. Não, mas discrição. Pode ser até com os olhos abertos, mas discrição, dirigindo o seu pensamento para Deus. Isso pode acontecer, isso deve acontecer, porque é esta maneira que nós não vamos enfraquecer a nossa fé e não vamos ser pegos de surpresa. Orar sem cessar, querido, significa viver diante de Deus e manter o coração sensível à sua presença. Assim nós podemos reagir às circunstâncias com consciência espiritual. Talvez essa seja uma frase importante para nós sublinharmos. Reagir às circunstâncias com consciência espiritual. Porque a consciência espiritual vai fazer com que as minhas vontades sejam dominadas. A consciência espiritual vai me dar lucidez. Aí eu não vou falar o que não devia de falar. Não vou reagir do jeito que de forma impensada. Não, consciência espiritual. Senhor, me ajuda. Que tal pedirmos isso? Mesmo em situações adversas, desafiadoras para a natureza, sabe? Consciência espiritual. Senhor, aconteceu alguma coisa, seu filho cometeu um equívoco, seu cônjuge falou algo que você não gostou. Consciência espiritual na reação. Diga, Senhor, me ajuda a ter controle aqui, a falar com calma, falar com lucidez. É isso que Paulo está dizendo quando ele está nos propondo que nós devemos orar continuamente, reagirmos nas circunstâncias com essa consciência. E para concluirmos a ideia, eu quero convidar você a abrir a Bíblia agora no livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus Cristo. Esse é um texto bem interessante e eu quero convidar você para a gente, é o capítulo 5, a partir do verso 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu e nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Tiago vai dar vários conselhos para a igreja cristã na sua carta, vários conselhos. E agora ele vai dizer, alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Você sabe que o verso 13 e o verso 14 está ligado ao verso 10. Se você voltar um pouquinho ali na sua Bíblia, você vai ver. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Ele sabia a realidade da igreja. Ele sabia os momentos de sofrimento que a igreja estava passando, que a igreja passaria, as perseguições. Estamos num período de intensas perseguições, está se intensificando a perseguição ao cristianismo.
E ele está dizendo, tenhamos paciência como os profetas tiveram. E nós percebemos que eles foram fiéis mesmo diante do sofrimento e da dor. E agora ele está dizendo assim, se alguém entre vocês está sofrendo qualquer debilidade, que seja debilidade física, perseguição, faça a oração. Dirija seu pensamento a Deus. Se alguém está alegre, cante louvores. Se está doente, chame os presbíteros. Se essa doença é uma doença física e os presbíteros eram líderes de confiança, e façam oração sobre eles, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Esta ação da unção com óleo não é uma unção para que ele durma o sono da morte, não. É para que ele tenha certeza da salvação. Esse não é um ato curativo sobrenatural, não, mas é um ritual dirigindo o pensamento dele. Minha confiança está inteiramente no Senhor, é isso que ele está dizendo. E a oração da fé salvará o enfermo. O salvará o enfermo aqui tem duas conotações. Ora-se pela cura, mas ora-se também pela certeza da salvação eterna que acontecerá quando Jesus voltar. Então, o ato da unção no momento da oração, ou a unção, acontecendo ali com a oração, é o clamor diante do sofrimento, diante dos problemas emocionais que essa pessoa pode ter, diante dos problemas físicos que essa pessoa pode ter. Entende? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para a igreja cristã assim, vivam em oração. Portanto, confessem os pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, a oração pode e deve fazer parte de todos os momentos da vida. Todos os momentos. E eu quero terminar dando algumas sugestões para você. Estabeleça momentos fixos de oração. Desenvolva diálogo constante com Deus. Ore mesmo quando faltar clareza. E inclua gratidão e intercessão na sua rotina. Tenha o seu momento de devoção pessoal. Mas viva constantemente em oração, continuamente. E suplique que o Espírito Santo te guie. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, obrigado por essa temporada, que a gente tenha uma vida de oração, que tenhamos os nossos momentos de devoção pessoal, de clamor, mas que a gente viva constantemente guiado pelo Espírito. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores e por sua família. Eu clamo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi bom estarmos juntos nessa temporada. Foi bom demais. Segunda, a gente começa uma nova. Eventos finais. Vai ser bom demais. Quero te convidar a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa nesse final de semana. Você vai ser bem-vindo. Entra no site aí, encontreumaigreja.com.br. Vamos cantar, louvar, orar juntos e sermos guiados pelo Espírito, todo dia. Bom final de semana, a gente se vê segunda.